de presidente da República. Sim. O maior culpado é o cara que está sentado na cadeira de presidente da República. Que ele teve dificuldade com o Congresso? Teve. Que ele teve dificuldade com o Supremo? Teve. Que o Congresso e o Supremo também cometeram muitas decisões erradas? Para mim, os três Sim. poderes estão capenga, velho. Agora, o país vai mal porque o presidente é ruim. E Mas não é uma só por questão causa pessoal. dele, né? Não é só por causa dele, né? Mas não... Tipo, eu entendo que Sim, ele mas é não um mau gestor da coisa toda, mas é que, como você falou, Não é sozinho. o Brasil também não é só a presidência, tem Sim, todos os... não é sozinho. Mas assim, o que eu não consigo aceitar, às vezes é aquela noção assim, o país vai mal, mas o presidente é ótimo, porque não deixaram ele governar. Isso é conversa. Não, com certeza. Né? Ele Isso é não tinha que conversa. pôr Por o Aras exemplo, lá. Ele não tinha que pôr o Aras lá. Ele não tinha que fazer um monte de coisa. Esse é um exemplo. Ele tinha que ter sido contra a vacina. Não. Ele tinha que ficar falando para as pessoas que a pandemia é uma gripezinha, que não tem perigo nenhum, que não precisa usar máscara, que a solução é todo mundo pegar a doença, e a gente tem aí 620 mil vítimas. Não estou dizendo que ele é culpado pelo vírus. Não é. O vírus é um fenômeno mundial. Agora, cá entre nós, quando você tem uma emergência dessa, você precisa ter um líder que diga as coisas certas. Sim. Só o fato de você ficar trocando o ministro da Saúde várias vezes dentro da pandemia já mostra que você não está sabendo o que você está fazendo, né? Pelo menos. E vamos colocar numa hipótese aqui. Se eu tendo ido para o governo, se ele tivesse apoiado os meus projetos de combate à corrupção, tá? Será que a gente não teria conseguido aprovar no Congresso? Prisão em segunda instância, ali no começo. Não. Olha, sim. Se tivesse posto para votação, se tivesse tido apoio do presidente da República, tinha aprovado. Em 2019, tinha. Não, ele poderia ter ajudado muita coisa. Sim, Poderia ter ajudado. Vou te colocar um exemplo aqui. Eu, como ministro, em fevereiro, eu apresentei lá o projeto de lei anticrime. Pô, que era um baita projeto. Né? Que era de combate à corrupção, mas era combate a crime organizado, combate à criminalidade violenta. É um projeto, você pode até criticar um ponto ou outro, tá? Não concordo com isso, tá, tudo bem, vai discutir no Congresso. Mas era um projeto que mudava, que melhorava muito o cenário. Tinha lá a prisão em segunda instância. Tinha lá a prisão do cara que foi condenado no júri por assassinato em primeira instância. Aí foi no Congresso. Aí o Congresso também não foi legal. Demoraram para votar. Votaram lá em novembro. Mexeram e pioraram. Tá? Naquilo que pioraram, foi para o presidente e o presidente podia vetar. O presidente podia vetar aquilo que fizeram para prejudicar o combate à corrupção. Eles restringiram lá a prisão de corrupto. Colocaram umas regras lá que tornam praticamente impossível você prender, aquela prisão preventiva, alguém que cometeu crime de corrupção. Mexeram, a Câmara fez isso, foi errado que a Câmara fez isso. Restringiram lá essas colaborações, essas delações. Por quê? Porque não querem outra Lava Jato. Tá? E aí foi para o presidente da República. Eu tinha falado com o presidente da República, isso foi lá em dezembro. Presidente, tem que vetar boa parte das mudanças que fizeram na Câmara. E eu tinha costurado um acordo no Senado que se o presidente vetasse, tinha costurado um acordo, tá? E tem parlamentares aí que podem confirmar. A Simone Tebet conhece isso, por exemplo. Esse acordo. Falei lá com gente do PMDB também. Na época o líder do governo, até o Fernando Bezerra, o Eduardo Braga, Simone Tebet, o Muda Senado. Eles tinham me dito que confirmariam o veto do presidente. Aí eu falei, presidente, tem que vetar isso aqui. Isso é importante. É no teu programa. O senhor foi eleito dizendo que ia combater a corrupção, que ia combater o crime violento. O projeto é esse. A gente estava fazendo isso. Mas a Câmara foi lá e alterou para pior. Alterou para pior isso. Presidente, pode deixar que eu vou vetar. O que você pedir, ele falou eu vou isso. vetar. Entendi. Colocou para mim que o que viesse ia ser vetado. E eu costurei o acordo que o veto dele ia ser mantido. Eu viajei, tranquilo, era final de ano, fui tirar férias. Meu filho estava estudando, fazendo intercâmbio no Canadá. Fazia 6 meses que eu não via meu filho. Aí fui para o Canadá encontrar meu filho. A minha esposa e minha filha ficaram no Brasil.
Estava muito cara a passagem. Né? Conclusão, não, então vai um passar o Natal com ele e o resto da família fica aqui, separa a família no Natal, mas enfim, pô, é caro a passagem pro exterior. Pode crer. Né? Aí fui lá, encontrei ele estava lá em Toronto, uma cidade lá perto de Toronto. Aí fui ficar com ele, curti o meu tempo livre com ele, era Natal. No dia 23 de dezembro, a gente pegou um carro e foi para uma estação lá de esqui, que ele gosta de esquiar. É caro também, mas estava fazendo um esforço ali. Natal, pô. Para Natal, para ele poder esquiar. E de viagem, conversando com meu filho, daí me ligam lá do Planalto. O ministro lá que auxiliava o Bolsonaro, e me diz, olha, o negócio é o seguinte, o presidente vai vetar, vai acolher parte dos seus pedidos de veto e outros não. E assim, ele concordou em vetar aquilo que era menos importante. Entendi. Aquilo que era mais importante, que ele precisava vetar, por exemplo, diminuir a possibilidade de prisão de corrupto, ele não vetou. E podia ter vetado. Tinha o tal que criaram lá, o tal do juiz de garantia, que é um negócio que dificulta. O Brasil não está preparado para isso. Ele podia vetar, ele não vetou. E aí ele me liga, eu paro o carro, tento ligar para ele várias vezes, ele não me atende. Até que eu consigo, né? Sigo a estrada, chego lá no lugar onde eu ia, a gente para almoçar, mas consigo lá que ele me ligasse. Aí ele me liga, né? Estou almoçando com meu filho, saio ali do restaurante para falar, e ele me diz o seguinte, Moro, eu não vou vetar essa parte e tal. Cara, eu não sou um cara de me humilhar, entendeu? Mas eu implorei pro presidente, ao telefone, falei, gente, compromisso que o senhor teve nas eleições, combate à corrupção, combate ao crime violento, é importante que o senhor vete tudo ali que a gente está pedindo. Falei, ficamos ali quase meia hora falando, e eu pedindo. Moro, quando você voltar, a gente se encontra que eu vou explicar para você. Explicar o quê? Né? Não tinha o que explicar, e daí ele não vetou. E foi publicada essa lei, com os vetos que ele não deu, no dia 24 de dezembro, Natal, véspera de Natal. Por que ele fez isso? Porque no Natal ninguém está pensando nisso. No Natal as pessoas estão pensando na renda, no presente. Sim, tá todo mundo né? curtindo. Tá todo mundo distraído. Sim. Eu lembro Então, desse dia, dessa notícia aí, realmente foi... Eu fiquei meio broxado pra caralho também. Cara, eu fiquei indignado. Eu tava lá, aquele foi o momento assim que caiu toda a ilusão que eu tinha, né? Que eu tinha tido o negócio do COAF, tinha tido lá as declarações dele que queria interferir na Polícia Federal, tinha tido lá a nomeação de sabe Deus quem lá, que nem era a melhor pessoa para procurador-geral, que era um cara que falava mal da Lava Jato. Né? Foi a primeira Aras, vez né? que foi nomeado um cara que não tava na lista lá. Na lista tríplice. Né? E um cara que falava mal da Lava Jato. Aí o cara é eleito, dizendo que suporta a Lava Jato, e ele nomeia um cara que fala mal da Lava Jato. Né? Aí, assim, aquele momento... É que ele falou que ele acabou com a Lava Jato porque acabou a corrupção no governo dele. Conversa fiada, né? Ele tá abraçado lá com gente que foi... Não é nada pessoal, entendeu? Mas hoje, por exemplo, um dos caras que manda no governo é o Valdemar da Costa Neto, que é o cara que foi condenado por suborno no Mensalão, que era o cara que estava com o Lula. Então ele pegou os caras que estavam com o Lula e tá tudo com ele hoje. Sim. Né? E o cara vem falar que é contra a corrupção. Então, mas daí ele não vetou, né? Eu penso, porra, que presente de Natal que o cara Te deu. me deu, né? Que estragou a minha viagem com meu filho e tal, mas aí Tu não, ficou chateadaço mesmo? vou curtir o meu filho e que tal, bom, que bom, esqueça, né? que bom, Vamos que bom. bola pra frente. Aí eu até tenho um Twitter meu, né? Um tweet, desculpe. Que eu tava andando lá ainda em Toronto, aí eu encontro uma estátua do Churchill lá numa praça em Toronto, e tem aquela famosa frase dele, do discurso dele, né? Que quando a França cai, né, na Segunda Guerra, frente aos nazistas, e ele faz um discurso inflamado, e ele basicamente, we shall never surrender, nós nunca vamos nos render, vamos lutar na praia, vamos lutar nas colinas, vamos lutar até o fim, nunca nos renderemos,
e vamos ganhar essa parada, né? Então daí eu peguei até, vi aquilo lá, tirei uma foto, postei, que era mais ou menos o meu estado de espírito, entendeu? Desapontadíssimo com o presidente da República, que tinha, sim, né, traído tudo que ele tinha prometido, tinha traído a população. Na minha opinião, porque ele não quer que, vamos dizer, que tenha um sistema contra a corrupção que seja forte. Ele não quer esses instrumentos fortes, porque ele tem os problemas legais dele. Ele vetou isso, mas assim, você também não pode baixar a cabeça, entendeu? Você tem que olhar e vamos chutar a bola para frente, vamos resgatar um futuro, vamos pensar que se você perdeu uma batalha, você tem ainda uma guerra pela frente e você não pode desistir. Porque se você for desistir disso, esqueça, né? E você... Por isso que é um pouco, tá, sabe? A gente tá falando, por que você aceitou colocar a sua... Eu fico indignado quando eu estou vendo essa situação no país. Todas essas mentiras sobre a Lava Jato, sobre o combate à corrupção, esse desmantelamento. A gente vê as pessoas sofrendo. E eu vou te dizer, se for reeleito Bolsonaro ou se for eleito Lula, o país vai mergulhar numa crise econômica, porque ambos não sabem o que fazer. O governo que não deu certo, que é o atual. Se o governo fosse bom, cá entre nós, o país estava crescendo. A gente estava numa situação boa agora. A inflação não estava alta, o desemprego não estava elevado. Teve 4 anos. Tá? Teve a pandemia e tal, mas veja os Estados Unidos. Taxa de desemprego nos Estados Unidos está em 5%. A nossa aqui está em 13%. Tá alta, né? Dos Estados Unidos aumentou bastante. Mas muito mais baixa do que a nossa. O dólar está lá para cima. Sim, a verdade é que o Brasil não fez nenhuma reforma estrutural que era importante, então não tem como crescer sem fazer. A verdade é essa. A gente tem a casa toda suja, toda bagunçada, e tem que arrumar. Claro. Se ninguém arrumar, nunca vai mudar. A gente nunca vai conseguir melhorar. Tem que reformar tributária, administrativa, blá, 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 blá. Só que essas coisas não passam no Congresso. E é por isso que minha pergunta anterior não passam, essa. Não passa porque o presidente nem apresenta. Mas, cara, eu sei, mas é que, tipo, você tá otimista demais com o Congresso. Não tô otimista. Você vai entrar lá num bando num covil de Dráculas, entendeu? A política é um covil de Dráculas. E os caras não querem... We shall never surrender. Mas eles estão nessa mesma vibe, porra! Não, mas eu acho o seguinte... Tudo bem, as pessoas... mas você acha que você, de um dia para a noite, vai ter um monte de gente trabalhando junto, querendo o bem do país? Não. Mas se você não começar a dar os passos na direção certa... Vai ter que ter estratégia. Mas se você não começar a dar os passos na direção certa, você nunca vai chegar num bom resultado. E o que a gente está vendo? O país não avança, e o cara que quer voltar, que é o Lula, de um governo que não deu certo, que é um governo dos escândalos de corrupção, que é um governo da recessão. E o que ele está falando o que ele vai fazer para mudar a economia? Qual que é o plano dele? É o plano do cara que levou o Brasil à recessão em 2014, 2016. Né? Que é gastar. Sim, que é reformar, quebrar o país. Tirar as reformas que a gente fez na questão trabalhista. Então, não vai dar certo. Então, por isso... Mas